Olá pessoal, me chamo Elk e hoje nós vamos pôr em prática o que eu mostrei no vídeo, nos vídeos anteriores. Beleza, aqui eu tenho um gerador de áudio, né? Ele vai gerar uma senoide. E aqui eu tenho uma fonte normal, quero dizer, uma bateria, né? Ela vai me dar uma tensão contínua aqui. Então, primeiramente, a minha tensão contínua aqui em amarelo no osciloscópio é essa daí. Então eu vou retirar, vou colocar, tudo bem? Essa é a minha altura. Top. E aqui, por sua vez, eu tenho o meu gerador de áudio, né? Então apertando o play aqui, eu tenho uma senoide com 361 Hz, de boa. Então observe que a senoide, ela fica alternando aqui, né? Ela fica hora positiva, outra hora negativa, mas sempre variando. Observem que sempre é possível desenhar aquele triângulo e eu tenho uma taxa de variação o tempo todo rolando aqui, né? Beleza. E agora, o que é que eu vou fazer? Aqui eu tenho uma impedância que pode ser ou impedância de entrada ou impedância de saída, representada por um resistor normal de 20K. E aqui eu tenho um capacitor de 47, pode ser de 10 também, micro, que vai resolver. Beleza. O que é que eu vou fazer? Eu já mostrei que aqui eu tenho uma tensão contínua e aqui eu tenho uma senoide, né? A soma delas, ou seja, tensão contínua em série com a minha senoide. Olha só, vou apertar o play. Então eu tenho a soma dos dois sinais, né? Eu tenho aqui a tensão contínua somada à senoide. Então o resultado é uma senoide que fica acima do 0 volts, né? Isso daqui a gente chama de DC offset. E isso é prejudicial, né, para o nosso circuito. Então, o que nós devemos fazer para retirar esse componente DC dessa senoide? Vamos usar a propriedade do capacitor. Então, nós já sabemos que sinais que têm taxa de variação muito baixa não passam pelo capacitor. Já sinais que têm uma taxa de variação ocorrendo o tempo todo, sim, vão passar pelo capacitor. Tudo bem? Ele trocou por outra senoide, uma senoide de frequência maior, 500 Hz, beleza. Porque aqui no pendrive eu tenho várias senoides, né? Então, beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Vamos verificar o comportamento da passagem de um sinal que varia muito pouco, que não varia, né? Passando aqui pelo nosso capacitor. Então, para garantir que tudo corra bem, vamos descarregar o capacitor, né, para o efeito didático, com a nossa chave ali de chave Phillips. E daí o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha ponta de prova aqui na nossa impedância, né? Vamos emular a impedância de entrada aqui, como esse cara fosse a saída do seu celular. Então, colocando aqui, eu pausei a senoide, né? Então tem 0 de senoide, mas ela ainda está em série com a nossa fonte, né? Com a nossa pilha, com a nossa bateria. Então, o que é que vai aparecer ali na saída? Antes do capacitor, eu tenho o sinal de corrente contínua, certo? Só uma tensão contínua ali, passando antes do capacitor. Agora eu vou ligar aqui a senoide e na nossa impedância ali, né, de 20K, nós temos os dois sinais somados, ó. Tensão contínua junto com a nossa senoide, ok? Tudo isso antes do capacitor, ó. Agora, após o capacitor, né, desligando aqui a nossa senoide, nós temos apenas o sinal aqui de tensão contínua, certo? E agora nós vamos ver o comportamento disso após o capacitor, né? Para isso, vamos reduzir a varredura,
porque eu quero mostrar para vocês a forma de tensão após o capacitor apenas com tensão contínua. Então, vamos lá. Então, olha só. A tensão lá vai caindo, até que chega um momento que o capacitor se carrega totalmente. Então, vamos fazer isso de novo. Descarregando o capacitor. Vamos fazer aqui mais rápido, né? Para não ter aquela trepidação no início. Então, vejam que o sinal que vai pós o capacitor, ele vai caindo, e no final das contas, né, passa nada. Então, olha só, antes do capacitor... Caramba, tem que ter um contato bom aqui, ó. Antes do capacitor, tensão contínua. Após o capacitor, 0. Então, ele bloqueia a tensão contínua. Mas tem que ter os dois, tem que ter o capacitor e a impedância de entrada ou de saída. Tudo bem? Agora, o que é que nós vamos fazer? Eu vou colocar a senoide aqui. Beleza. E daí nós vamos observar o que acontece quando a gente coloca aqui. Vamos colocar mais. O que acontece quando eu coloco o capacitor, né? Então, ó, a tensão contínua ela é barrada e fica apenas a tensão que está variando. Vamos colocar aqui. Certo? Então aqui, pessoal, eu já soldei os dois em série, né? E aí a gente consegue observar, ó, aumentando aqui a velocidade de varredura, que apenas a senoide passou pelo capacitor. Vamos colocar antes dele. Olha só,